Oi, professora, tudo bem? Eu já queria começar te pedindo desculpa pelo cenário, porque a gente tá na estrada. Eu já queria começar a gravar o vídeo, porque a viagem é muito longa e eu não queria demorar muito pra te enviar. Então, sobre a minha apresentação agora. Eu decidi falar sobre qual seria o nosso método de estudo, no caso que a senhora, falou pra gente fazer. Eu decidi fazer com juros. E eu queria começar falando o que são juros. Os outros tópicos serão juro simples e juro composto. E as analogias, óbvio. Primeiramente, o que são juros? Os juros são como se fosse uma recompensa ou um preço que você paga ao pegar ou emprestar seu dinheiro. Uma coisa sobre juros também é por conta que, além deles serem muito importantes pra gente, a minha decisão foi tomada de fazer sobre os juros, porque mais pra frente, principalmente na fase adulta, a gente acaba tendo que pegar dinheiro em empréstimos ou até investindo. E esses juros são muito importantes para nessas horas onde a gente vai saber sobre a matemática em si dos juros, óbvio, e também sobre como isso vai refletir na nossa vida. Isso foi dado num terceiro bimestre, no início, com o professor Vinícius. Como explicado o que são juros, agora eu quero falar um pouco sobre o que são juros simples. O juros simples é uma maneira linear de calcular o acréscimo dos juros ao tempo inicial. Não vai ter uma quantia a mais, é como se fosse básico. A fórmula é... Essa fórmula, o que significa cada coisa? J, juros, C, capital, I de taxa de juros e T de tempo. O exemplo, se investir R$1.000 em uma taxa de 5% ao mês, por 4 meses o valor dos juros será a formulazinha, então, juros igual a 1.000 vezes 0,05. Por quê? Porque os juros têm que estar na mesma porcentagem e mesmo período do que os meses, vezes 4. E aí que dá igual a 200. E agora eu quero falar um pouco sobre os juros compostos. Nos juros compostos, os juros são acumulados sobre o montante acumulado a cada período. Isso significa que, diferente do juros simples, não é um juros linear, e sim, ele se soma ao valor do capital inicial, gerando assim novos juros. Essa é a fórmula. A única diferença nessa sigla é o M, que seria o montante, que seria o capital final. Agora vamos falar sobre o exemplo do juro composto. Se investir R$1.000 em uma taxa de 5% ao mês por 4 meses, o montante final será... Eu peguei o mesmo exemplo só para ficar uma coisa mais fácil de entender no começo. Então, M, montante final, capital mais juros, é igual a 1.000 vezes 1 mais 0,5, que é 0,05, que seria a mesma coisa que aconteceu no do juros simples, elevado a 4, que é montante final igual a 1.215,51. Agora eu quero falar um pouco sobre as analogias que eu fiz. Eu decidi fazer 2 analogias. A primeira sobre o método que a gente usou e um outro método, que foi um método dos Estados Unidos, que seria uma frasezinha que eles fizeram para esse passo a passo que a gente fez. A frase em questão é firmly, que é em inglês. Então, não é exatamente os mesmos passos, mas é uma analogia bem legal. É uma comparação, eu diria. Ok, fix. É o conteúdo que você estudou de forma ativa. Identify. É onde você vê as lacunas com os testes. Ou com um exercíciozinho. Review. Tópicos difíceis. Tipo, você rever mais profundo. Memorize. Com técnicas como flashcards, com cartinhas, pode ser também com exercício, mas eu acho melhor algo mais lúdico. Learn, aplicando em prática, tipo fazendo exercício, até mesmo procurando mais um pouco. E you, adapte, tipo, no seu ritmo, no que você faz, do que você gosta. A outra analogia foi sobre o que eu estou falando, que seria os juros. Eu não tinha achado uma analogia muito boa para fazer sobre os juros, porém, pesquisando um pouco, eu achei uma muito legal, que foi a do Cicobi, que eles decidiram fazer algumas analogias para os pais explicarem para os filhos como seriam os juros e como isso influencia na nossa vida, que seria... Juros são tipo um filtro de uma torneira. Se
Tenho dinheiro, enche uma jarra da direita. E se peço emprestado, a água passa pelo filtro, aumentando o total. Assim, o pago no final é mais caro do que o preço inicial. O meu antigo método era só sobre ver e fazer alguns exercícios. Eu gostava muito de videoaula, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito mais de escutar e depois ir e procurar as coisas que eu não entendi em livros ou em outros lugares. E depois também fazer os exercícios. Eu gostei muito desse novo método. Eu senti que eu tive uma compreensão bem maior e bem mais eficaz do que eu tenho normalmente, o que me ajudou muito a desenvolver o que seria os juros e como isso me ajuda também. Tchau, tchau, professora!